Ô, Fernando Diniz, outra coisa. Não tem problema tirar o Casemiro do jogo, não, irmão. Fez um jogo péssimo. E aí, galera, beleza? Bora dar uma olhada aí como que o Denilson reagiu a essa derrota aí do Brasil, né? Perdendo a invencibilidade de 8 anos nas eliminatórias. E a fala do Diniz também, né? Ele até criticou o Diniz, falando aí que não precisa ter medo de tirar o Casemiro e o Marquinhos, né? Jogadores experientes da seleção. E vamos ver como que ele reagiu. Ele tava bastante pistola aí, o Denilson. Então vamos ver como que foi a reação do Denilson. Bora pro vídeo, rapaziada. O trabalho, que eu fiz na minha vida inteira, ele ocorre de uma forma linear. Ele vai subindo assim e vai até o topo. E esses são momentos importantes para a gente aprender e melhorar. Para a próxima ocasião que a gente tiver, a gente ter um time mais acertado e num outro jogo que a gente encarar com condições semelhantes, a gente saiba melhor o que fazer. Denilson Show. Fala, Loirão. Quero ouvir seus comentários. Bora. Ponto. Bora. Assim, Loirão, muitas vezes, já há algum tempo, vamos falar a verdade, já há algum tempo, pelo que a gente acompanha a seleção brasileira, a gente sente que muitos jogadores parece que eles não sentem a camisa da seleção brasileira. Quando eu falo isso, em relação à atitude dos jogadores, eu não estou falando de atitude física, de entrega dentro do campo fisicamente. Eu acho que tem uma questão mental dos jogadores que precisa ser mudada. O jogo de ontem, dos últimos jogos de seleção brasileira, independe Tite ou Diniz, mas no caso do Diniz, no meu ponto de vista, foi um dos piores jogos. A gente tinha uma imagem, uma perspectiva de que seria um jogo mais aberto, né? Um jogo de lá e cá, até pela condição física do Uruguai. Individualmente, a seleção brasileira é melhor do que a seleção do Uruguai, mas se você vê a atitude mental dos jogadores uruguaios em cada disputa de bola, estava muito distante da do Brasil. Muito distante da do Brasil. Então isso, para mim, é mais preocupante. Você jogar um jogo bem ou você jogar um jogo mal, isso vai acontecer, enfim, em relação a clube, quarto e domingo tem essa oscilação. Seleção brasileira, em novembro, eles voltam a se reencontrar, os dois confrontos de Colômbia e Argentina, então deixa uma sensação muito preocupante em relação a esses dois próximos jogos da seleção brasileira, mas especificamente o jogo de ontem foi um dos piores jogos individual e coletivo da seleção brasileira. E te falo mais, uma das piores leituras do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, quando ele faz as alterações, primeiro que para mim ele demorou a mexer no time, quando ele faz as alterações, eu vendo o jogo, eu falei, o que tá querendo fazer com essas alterações? O David Neres, por exemplo, quando ele entra em campo, que função que o David Neres entrou para fazer? No lugar do Ian Couto. Que função que ele entrou para fazer? De lateral? Sendo que ele tem o Emerson Royal no banco de reserva? Por que ele não mexeu no meio de campo com o Veiga no banco de reserva? Por que ele não mexeu no sistema? Quando ele coloca a Richarlison, por exemplo? Por que quando o Neymar, que é o articulador do time, né? Ontem, quem era o articulador original do time? O Neymar. Por que ele já não pôs o Veiga? Não é o Veiga, mas por que ele não pôs alguém para fazer essa função? Poderia ter feito isso, que seria a primeira opção. Mas quando ele coloca o Richarlison, por exemplo, você imagina o Jesus vai pro lado do campo, que é o Jesus... Quem vai armar? Rodrigo. Na minha opinião, o Rodrigo poderia fazer de 10, como ele já fez algumas vezes, na ausência do próprio Neymar. O Tite já colocou o Rodrigo para fazer de armador no lugar do Neymar. Então, quando ele coloca o Richarlison, eu imaginei isso. Ele vai centralizar mais o Rodrigo, deixar Jesus e Gabriel dos lados do campo e deixa o Richarlison mais à frente. Mas ele não fez isso. Então, a leitura do Diniz ontem foi muito equivocada e o coletivo da seleção brasileira ontem não funcionou. E aí, quando você escuta e lê algumas declarações, o Casemiro, por exemplo, depois do jogo, hoje de manhã eu vi uma do Vinícius Júnior falando que ele individualmente jogou mal e a seleção jogou mal. Hoje, qualquer crítica feita à seleção brasileira, o jogador que teve em campo ontem, os jogadores que foram convocados ontem, ouvindo, eles vão ter que concordar. Porque os próprios jogadores sabem que ontem foi uma partida péssima. Olha, o Diniz, como o Abel Ferreira também fez há poucos dias na Libertadores, disse que a culpa é toda dele, que a responsabilidade é do treinador. E é porque quando a gente muda um padrão... Por exemplo, eu vi muita gente falando do Tite. O Tite teve 6 anos na seleção, ótimo, merecidos, mas é passado. A gente tem que olhar principalmente para o futuro. O que a seleção quer fazer numa Copa do Mundo? Como que ela pode voltar a vencer um Mundial? E esse é o caminho, um caminho que é longo, mas é um caminho que até agora a gente esperava mais. Inovação, mudanças táticas. O Diniz é um cara ofensivo. O Brasil não deu um chute ao gol no primeiro tempo. Não pode passar uma primeira etapa completa sem ofensividade, sendo que tem Vinícius Júnior, tinha o Neymar até o final do primeiro tempo, tinha o Rodrigo, que você acabou de citar, e
e o Gabriel Jesus. Jogadores que estão na Europa, atuando, fazendo gols a todo momento. Então, alguma coisa está errada. Será que são os jogadores? Será que é só a forma de jogar? O que tem que mudar na seleção? Porque nós, desde 2002, nós procuramos soluções e elas não aparecem. Ô, Fernando Diniz, outra coisa. Não tem problema tirar o Casemiro do jogo, não, irmão. Não tem problema, não. Tirar o Casemiro. Não tem problema abrir mão do Marquinhos, não. Os jogadores mais experientes dessa seleção brasileira. Ontem o Marquinhos fez um jogo péssimo. E olha que é um jogador que eu gosto, hein? Sempre elogiei aqui. Ontem fez um jogo péssimo. O Casemiro ontem, pelo menos nesses jogos, né? Eu até citei aqui em algum momento da semana passada a entrada do André, mudar essa dinâmica do meio de campo, esse perfil de jogo do Diniz. Você tem que ter agilidade, você tem que ter mobilidade, movimentação, aproximação. Não sei se o Casemiro tá conseguindo fazer isso. Te entregar isso não, Diniz. E não pode tirar, tá? Pode tirar. Não tem problema nenhum, não. A gente vai falar mais várias coisas sobre essa atuação da seleção brasileira diante do Uruguai. Os uruguaios estão em festa, não venciam o Brasil há 22 anos e ganharam jogando um futebol melhor que o nosso. As oportunidades foram convertidas, não foram tantas assim, mas mostrou eficiência. O Brasil não. Bom, a lesão, situação mais definida, se a lesão é tão grave assim, porque, a princípio, pela reação do jogador e principalmente pela saída dele do centenário de muletas, preocupa muito o que possa ter acontecido no joelho esquerdo do Neymar. Foi uma reação espontânea do Neymar, não é? Você vê que ele já cai, já com... Ó. Aí, ó. Aí ele já larga. Quando ele apoia com o pé esquerdo, o joelho esquerdo, ele já larga a jogada. Você vê a reação dele, é uma reação espontânea lá, que sabe que algo aconteceu ali com o joelho dele. Agora, a torcida que não tenha rompido o ligamento, que tenha sido só um estiramento ali de ligamento, só para dar um exemplo recente do que aconteceu com o Tiquinho Soares, com o jogador do Botafogo, ele ficou ali um pouco mais de um mês ali sem jogar, mas não teve que passar por cirurgia, só para dar um exemplo. Mas a reação espontânea do Neymar no lance da lesão me preocupa. E o fato do Neymar, enquanto esteve em campo, o Brasil não jogou bem. Porque muitas vezes o Brasil fica dependente do Neymar, que ele tem individualidade. Nada. Não aconteceu uma jogada trabalhada, uma jogada ensaiada, não teve bola parada, não teve nada. O Brasil não conseguiu produzir nada. E não que o Uruguai tenha jogado um primor o primeiro tempo, pelo contrário. Mas aí consegue o gol, não é com o seu centroavante, com o seu homem referência, que... Estava todo mundo criticando o Bielsa por não ter convocado nem o Suárez e nem o Cavani. E o Bielsa sabe que o caminho para o Uruguai voltar a ter um horizonte melhor é justamente renovar. Ele precisa da renovação, não é? Tanto que está fazendo isso contra a imprensa, contra a torcida. E consegue um resultado como esse, jogando contra a seleção brasileira, que estava ali, né? Parelho com a seleção da Argentina nas primeiras colocações e que já tinha empatado com a Colômbia, que jogou melhor lá em Barranquilha, a Colômbia, mas mesmo assim o Uruguai conseguiu um empate. Então a gente já vê que tem um começo de trabalho promissor. E o Brasil? Nada. Porque não está fazendo a renovação, porque está se prendendo nos jogadores mais velhos, estão se prendendo nos jogadores mais experientes. E é importante fazer a renovação. Quando você começa a fazer a renovação, nós mesmos da imprensa vamos entender que temos que ter um pouquinho mais de paciência, porque a seleção brasileira está passando por uma renovação, como o exemplo que você citou aí do Uruguai. Tá então, rapaziada, a opinião do Denilson, da Renata, sobre a seleção brasileira, o Fernando Diniz, né? Que não tirou os jogadores mais velhos, que já não conseguem nem correr, né? Eu, quando assisto o Casemiro jogar, parece que ele não consegue mais correr assim. Então é um jogador experiente e que poderia sim já ter sacado da seleção brasileira quando joga mal. E vamos ver, né, rapaziada, como que vai ser agora o futuro da seleção brasileira, né? Terceiro lugar aí nas eliminatórias, atrás da Argentina e do Uruguai. E também vem aí de um empate com a Venezuela e uma derrota para o Uruguai, né? Que não perdia há 22 anos e também não perdia 8 anos nas eliminatórias. E comenta aí, rapaziada, se você acha que deve esperar um Ancelotti ou deve manter o Diniz. Comenta aí o que você acha sobre essa indecisão e essa bagunça na seleção brasileira, na CBF, né? E quais jogadores mereciam uma chance aí de renovação na seleção brasileira, como o Vitor Roque, esses jogadores revelações aí que estão aparecendo, beleza? Então comenta o que você achou nos comentários aí dos brasileiros, falando da seleção brasileira aí, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, assista outro vídeo. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.